Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal aqui Ensinamentos da Arajacari, bem-vindo você, né? Fico muito feliz com a sua presença, né? Fique conosco até o fim, hoje temos um vídeo muito especial aqui, né? Eu estou aqui do meu lado com a minha querida amiga Eni Bittencourt, que é a terapeuta, ela é radiestesista, geobióloga, uma pessoa assim que trabalha no ramo da saúde há muitos anos, ela tem uma experiência fantástica, já fez vários cursos e tem feito assim curas e trabalhos incríveis com muitas pessoas, e a gente trouxe ela aqui para o canal novamente. Tivemos um vídeo recentemente, um vídeo sobre, a gente falou sobre as máquinas da cura quântica, máquinas quânticas, da Quantec, né? Medicina quântica, e foi um vídeo que teve um grande sucesso, uma grande repercussão, e as pessoas pediram então para a gente trazer mais informações aqui sobre esse trabalho da medicina quântica, da cura quântica, das terapias, da saúde em si, né? Porque a gente busca a saúde, ninguém quer falar de doença, queremos falar de ter saúde, qualidade de vida, bem-estar. Então, Eni, querido, então bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Então, muito obrigado, dá um alô para a turma aí, como é que a gente pode... Aliás, a Eni aqui de Caxias do Sul, né? Caxias do Sul, e aí tem os links na descrição, os endereços todos, então dá um oi pra turma, Eni, bem-vindo aí, tá? Legal, obrigada, Luciano, bem bom ficar conversando contigo na tua live, bem legal também, com um monte de gente que te gosta, que te ama, me sinto honrada, obrigada. Tá Vamos bom. Falar de saúde e bem-estar. Saúde, bem-estar, qualidade de vida e melhoramento pessoal. Eu sempre falo, nosso programa se propõe a isso, a você que está do lado de lá, né, ter mais qualidade de vida, mais despertar da consciência, mais expansão. Então, esse programa se encaixa perfeitamente na proposta do nosso canal, que é trazer melhoramento para as pessoas, qualidade de vida. E hoje, como a gente sabe, né, estamos numa era quântica, uma era diferenciada, que tudo está sendo renovado para melhor. Para melhor. Todos os segmentos da sociedade, né? Não só a medicina, como todos os outros segmentos, estão se renovando de uma maneira mais quântica, mais espiritualizada, mais holística, né? Mais eclética. Então, nada melhor do que o teu trabalho que está abrangendo a medicina, a saúde em si, né? A saúde de uma maneira holística, né? Entendendo a pessoa como um todo, como o holístico, e não somente focando na doença, como fazem muitos segmentos. Então, Eni, ao teu ver, o que é a saúde e como a gente pode obter, então, um pouco mais de saúde? Fala um pouquinho sobre isso, ao teu entender. O que significa saúde holística? Então eu penso que a meta das pessoas deveria ser o aperfeiçoamento da consciência. A consciência é a meta, porque se tu tiver consciência de todas as coisas, tu busca a melhoria, continuamente tu busca a melhoria. Tem itens que compõem, os itens básicos que compõem a nossa saúde e bem-estar. E eu diria assim, consciência acima de tudo. Mas aí vamos ver, de que a gente vive? Alimentação, respiração, água, ambiente, né? Aguinha aí, ó. Tchim. Também tenho. Aguinha. A água é muito importante, até porque nós temos mais de 70% de água no corpo. Então, se a gente não renova essa água com uma água de qualidade, nós vamos intoxicando. Então, assim, o contrário, o que seria a não saúde? O que seria a doença? Nada mais que toxinas, né? E onde é que tu busca toxinas? Onde é que tu faz contato com toxinas? Em tudo isso que eu falei, no ar, na água, no alimento, no pensamento, que faz parte, que é quem vai evoluir a consciência através do pensamento, né? Ele é a chave, o que liga tudo. Né? Então é muito fácil a pessoa dizer, olha, tu traz isso, eu não acredito. Legal, todo mundo tem o direito de acreditar ou não acreditar em alguma coisa, mas isso não é consciência, isso não é elevação de consciência, porque quando me falam coisas que eu não entendo, né, a primeira reação é assim, não acredito. Não entende? Não acredita, né? Então vamos procurar entender tudo. Por que estão falando assim? E esclarecer. Então, verdade. Então, Luciano, eu não quero monopolizar. Não, tá certo. Eu quero, que assim, eu tenho trazendo muitas dúvidas que as pessoas me perguntam nas questões, assim, como isso, como aquilo. Então, eu sempre gosto de trazer, esclarecer dúvidas. Então,
Nada melhor do que uma pessoa que já estudou tantos anos essa parte de alimentação, de saúde integral, né? Olhando o ser humano como um ser holístico, né? E porque a gente foi um pouco distorcido com as tradições, né, atuais, né, que só viam o foco na doença, né? Eu tô doente, tomo remédio, tô doente. Então, a gente tem que ampliar isso aí para focar agora a saúde, a qualidade de vida. E a doença é uma exceção, né? É uma exceção, né? A pessoa não foi criada originalmente por Deus para ter uma saúde original. Então, a gente tem que voltar às origens, buscar o que o nosso corpo precisa, né? Qual é o manual de instruções do nosso corpo em termos de alimentação, de respiração e técnicas de vida, né? Hábitos de vida, para a gente trazer essa saúde de volta, que a gente tem a saúde, só tem que ser recuperada, né? Então, assim, em coisas básicas, como que a gente poderia dar uma melhorada na nossa alimentação? Vamos começar a falar pela alimentação, que é o mais cotidiano, né? Que todo dia a gente se alimenta. Como é que a gente poderia incluir na nossa alimentação alguns itens que vão beneficiar um pouquinho, melhorar o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, e também eliminando alguns itens que não nos fazem bem, que nos foram trazidos pelas indústrias, né? Pela Big Pharma, que tudo por trás tem a Big Pharma, que diz, você tem que tomar isso, tomar aquilo, porque eles têm lucro em cima, né? E a gente agora está tendo essa visão que muitas coisas foram impostas, né? Alimentos químicos, processados, industrializados, para que o ser humano não tivesse uma saúde total e dependesse dos medicamentos da própria Big Pharma, né? Então hoje isso é trazido à tona. Há uns tempos atrás ninguém sabia disso. Então, assim, como a gente pode melhorar e fazer um filtro na nossa alimentação de forma que a gente se alimente com alimentos um pouco mais dentro da nossa proposta original criada por Deus, né? O nosso corpo, né? Então, contigo aí. Luciano, inclusive isso, Deus criou o homem, né? Deus não criou a sociedade, o coletivo, o todo. E a tendência última é assim, isso serve para todos. Não é, cada pessoa é única. Cada pessoa tem os seus alimentos que nutrem e os seus alimentos que não nutrem. E se ele não nutre, ele vai causar inflamação. Se ele causar inflamação, ele já está gerando toxina. E a toxina, até porque o intestino dizem que é o primeiro cérebro. Que o cérebro depende do intestino, então ele já não é mais considerado o segundo, ele é o primeiro. Tá? Porque ele é autônomo em si, os neurônios são autônomos em si para fazer a química daquilo que você ingeriu, né? Então, essa inflamação intestinal, cada dia mais, as doenças estão relacionadas à inflamação intestinal, tá? E são diversos alimentos que a gente nem sonha, que podem gerar. Aí, o que muda? De acordo com o tipo sanguíneo, com o tipo físico da pessoa, da atividade que a pessoa exerce, o alimento tem que nutrir aquilo que a pessoa é, né? Então, assim, dentre os alimentos que mais nocividade trazem, assim, que mais inflamação traz ao geral das pessoas, eu colocaria, número 1, glúten. Glúten. Onde está o glúten? Tá? Eu acho que ali é o número 1, o 2, o 3, né? Onde está o glúten? Ele está na farinha de trigo, na aveia, na cevada e no centeio, né? Então, ele está no pão, na cerveja, no bolo, na massa, né? Ele tá muito presente. E as coisas mais cheirosas, mais gostosas, mais... Tudo mesmo. É glúten. Então, as pessoas, quando sabem que a inflamação tomou proporções grandes, porque ele é silencioso, né? Ele não entra gritando, olha, estou inflamando. Não, ele é silencioso, ele vai inflamando devagarinho, na inflamação vai gerando bactérias, essas bactérias vão incomodando e aí vão ficando resistentes no passar do tempo, e assim vai. É uma sucessão de coisas que vai, no final... Aí sim, aí vai fazer um exame mais detalhado, interno, porque está lá dentro, ninguém vê, né? Então aí vai partir para um exame mais detalhado médico, vai perceber que está, de fato, precário todo a metragem do intestino. Nós temos por volta de 8 metros de intestino, né?
Então, assim, ó, pensa uma mucosa longa desse jeito, né? Que devia ser bem tratada e ter pedaços inflamados. E aí, desses pedaços, vai gerando as toxinas biológicas também. Os vermes, as bactérias, os vírus, tudo é foco de inflamação. Na inflamação, tu proporciona cria um ambiente adequado para isso. Isso, para essas coisas. Bom, aí, segundo lugar, agora eu vou arrumar uma briga, talvez, ou não, tá? Mas eu vou dizer, segundo lugar... Briga tu já arrumou. Já arrumei, né? Então tá. Um alimento que causa bastante problema nas pessoas, não é em todas, mas em muitas pessoas, é o alho. Tá? O alho é a cebola, mas especialmente o alho. O alhácio é mais forte no alho, né? Então, ele começa desde a ardência do estômago, o refluxo, até o reto. Ele vai fazendo danos aí, tá? É difícil de saber qual é o alimento. O único exame capaz de detectar isso que eu conheço é ressonância. Ressonância magnética. Ressonância, tá? Tem diversos tipos de ressonância. Eu faço ressonância com radiestesia, com pêndulo, né? Mas tem outras. E o leite de vaca também é um dos alimentos também. Pois é, né? Esse aí é tão polêmico que eu não encontro tanto. Aqui no dia a dia, eu não encontro tanta gente com problema com o leite. Eu sei que na teoria mas na prática não. Agora o leite junto com o glúten, que dano que ele faz. Porque aí ele faz uma coisa química, uma reação química, né? Aí não é o leite, aí é o leite com outro alimento, né? Mas leite puro, assim, eu não tenho encontrado tanto problema. Agora, também tem outra coisa, né? O alimento, se ele é puro, ele é uma coisa. Agora, quando ele é cheio de químicas, seja lá espessante, conservante, aromatizante, colorante, seja o que for, né? São químicas. E a química parece-me que está meio fora do controle da indústria química. É muito produto novo todos os dias, né? E não tem tempo hábil para testar se isso é bom ou é ruim para a saúde. E os alimentos processados também, que é a grande febre hoje da indústria, né? De lançar alimentos processados e industrializados, e todo mundo, é bonitinho, é cheirosinho, tudo é muito cheirosinho, muito bonitinho, né? Apetitoso, mas aquilo lá é um poço de problemas que estouram depois com o tempo, né? Se você pegar uma embalagem de qualquer alimento preparado na indústria, né? Ali vai ter ingredientes. Aí você lê os ingredientes, daí você vai ver ali nomes que você não identifica o que seja e vai encontrar, às vezes, números, né? E daí você pega isso e acessa a indústria química lá, a FISPIC, desses produtos, e vai ver o que eles são, né? E eles são sempre danosos à saúde, né? Não tem... por exemplo, xantana, goma xantana é natural. Natural? Opa! Né? Nós temos enzimas, se nós não temos enzimas para glúten, aí a gente vai ter enzima para xantana? Eu não acredito nisso. Então, trocam o glúten por alguma coisa, glúten sintético. É o meu entendimento. Tá? Então, tem muita coisa para a gente descobrir tendo consciência. E os transgêneros também, os transgênicos, né? Como a soja. A soja é um dos que estão na lista aí. A soja, o milho transgênico, nosso milho, desde, eu acho que os últimos 5, mais foi no governo Dilma que foi autorizado, né? O milho BT, transgênico BT, é botulínico. É um veneno. Quer dizer, é um agrotóxico, né? Os insetos não comem. Para os insetos não proliferar na planta, mas nós podemos comer o milho, que não vai afetar as nossas enzimas, não vai afetar nada. Só vai matar o bicho que está lá fora. É como também os venenos de mosquito, né?
Ai, não tem cheiro, não tem não sei o que, bota o trocinho na tomada e dorme a noite inteira inalando aquilo. Se mata mosquito, espanta mosquito, não vai fazer nada conosco? É tudo sempre muito complicado falar dessas coisas aí, mas afeta a saúde. E vai afetando devagarinho, o sistema olfatório vai ficando cada vez menos vívido, assim, identificador das coisas, né? Vai ficando amortizado, digamos. E uma das coisas que a gente avalia aqui nas nossas avaliações de saúde é os 5 sentidos físicos. Né? E o primeiro sentido físico do ser humano, do bebê, é o olfato. E devia ser o que a gente mais cuida, o olfato, porque dele depende a saliva. E da saliva depende as enzimas estomacais. E é uma sucessão ao sistema digestivo. Então, ele precisa estar todo certinho, né? Eu acho um comentário também, que nós somos induzidos pela própria indústria ao longo de todos esses anos para agir de uma maneira errada, justamente para causar danos, né, futuros no nosso corpo, para que a gente fique dependente das medicações que eles mesmos... Então, eles mesmos produzem o alimento maligno para causar doenças e eles vão vender o medicamento para essa suposta doença. Então, é um círculo vicioso que se fecha ali da Big Pharma, né? E das grandes indústrias, que na verdade é tudo como diz, é a farinha do mesmo saco. Eles produzem o veneno, a gente come, adoece e vai comprar o remédio, entre aspas, deles, da mesma turma. A gente está atrelado ao que as indústrias nos colocam para a alimentação, né? E colocando como hábitos, né? Os pacotinhos, caixinhas e tudo industrializados, e as nossas pessoas comem aquilo com a maior inocência, achando que estão se alimentando, né, com produtos industrializados, e na verdade a gente está tendo grandes... Então nós temos que fugir desse meio químico, industrial, e retornar às origens, buscar a alimentação nas casas naturais, fruteiras ecológicas, os locais onde a gente pode ter acesso a uma alimentação mais saudável e um pouco menos contaminada, né? Então, como é que a gente pode fazer? Então, eu te diria, como é que a gente pode fazer para dar os primeiros passos? Assim, a pessoa vê esse vídeo e diz, eu quero melhorar, o que ela faz, assim, em primeiro lugar, né? Começar a introduzir algumas coisas que são saudáveis e que sejam, de alguma maneira, temos condições de fazer acessíveis, né? Que a gente encontre em qualquer local, né? O que tu sugere, então, para a gente nesse momento aí? Eu sugiro, Luciano, assim, a voltar na época da vovó. Vovó. Né? O que a vovó fazia no almoço do domingo? Como é que era o pão? Como é que ela fazia a polenta, o pão, o cuscuz, a bolacha, né? Não era só farinha de trigo. Era bastante usado mandioca, milho... As raízes, né? Raízes. E tudo era muito colhido ali na horta, no fundo de casa, ou na feirinha ali do vizinho. Não era no supermercado, não era no Big, né? Pois é. Então, assim, e tem determinados lugares e até países que valorizam muito isso, né? O mercado, o supermercado não é tão cheio de pacotes e garrafas e caixinhas Tetra Pak. Não é só isso, né? Tem muita coisa natural, tem muita prateleira de frutas e verduras e legumes que são até orgânicos, ecológicos. Então, são esses que a gente devia priorizar, né, para o nosso dia a dia. Pois é. As pessoas dizem, porque é mais caro o produto orgânico, mas elas não sabem que dali adiante elas vão gastar tudo em médicos, né? Ou em plano de doença, porque não existe plano de saúde, existe plano de doença, né? Por favor, vamos corrigir essa palavra. Não existe plano de saúde. Plano de saúde seria fazer uma terapia holística, um trabalho aqui com a Nina, alimentação. Isso é um plano de saúde. Isso aí que a gente paga é plano de doença, né? E aí quanto mais plano de doença, eu tenho que pagar meu plano de doença. Inconscientemente a pessoa diz, eu preciso ficar doente para justificar o meu plano de doença. Aí ela fica doente, induz, né? Então a gente tem que buscar, para dar programando a mente, eu estou pagando R$2.000 meu plano de morte, da doença, então eu tenho que ficar doente para justificar. Mais ou menos é isso na inconsciência, né? Parece uma brincadeira, mas no fundo é verdade isso, né? Mas assim, Ani, a gente está buscando então essa alimentação. O pessoal diz, é caro, né? É caro, mas o lucro dela a gente vai ter ao longo da vida. E assim, a pessoa também faz a seguinte pergunta,
Eu como qualquer coisa industrializada, nunca me fez nada, eu tô bem, eu tô tranquilo. O que tu diria para uma pessoa assim que é aqueles, né, como diz, come de tudo, não acontece nada. Ah, eu como químico, eu como transgênico, não tô nem aí, e para mim tá tudo bem, tô cheio de saúde, né? Essa pessoa vai longe ou é só por um fogo de palha, como a gente fala? Não, mas eu acho que eu gosto de ti, Luciano, porque tu é corajoso, tu fala. Eu não tenho tanta coragem de falar dos grandões. Daqui a pouco estão, né, pegando. Tá na hora de falar, chega. Esconder já acabou o tempo de esconder, acabou tudo. Não, legal. Então, assim, ó. Tá. Você vai ao médico, né? Vai fazer o teu check-up anual. O que é examinado no check-up anual? O colesterol, o triglicerídeo e mais uma composição de sangue. Tem uma série de coisas ali. Tá tudo bem. Gente, isso não é parâmetro de tudo bem. Não é. O melhor parâmetro de que está tudo bem é o teu desempenho, né? Como gente, como pessoa, qual é o teu desempenho? É intelectual, físico, né? Então, tu tens capacidade de aguentar um tranco, fazer o que tu tem que fazer o dia todo, a semana toda, o mês todo. Isso é saúde. E com alegria. Porque quando começa a afetar a saúde, a primeira coisa que vai para lá é o bom humor. Some o bom humor. A pessoa começa a ficar apática e dali a pouco vem o mau humor. Isso é um sintoma, assim, de falta de saúde. Aí a pessoa vai fazer os exames tradicionais, não detecta. São coisas que não se detecta. Aí você vai ver, via de regra, está faltando um componente químico no corpo. O primeiro que a gente costuma ver que falta é o iodo. Né? O iodo falta sempre. E o iodo é um dos fundamentais, porque a gente tem muitos milhões de receptores de iodo no corpo, né? E o cérebro precisa muito de iodo, a tireoide precisa muito, e todas as células, tudo precisa de iodo. Então, assim, faltou iodo, né? Esses receptores do iodo, eles vão... quem lembra de química, lá na coluna 17 da tabela periódica, os halogênios, na coluna do iodo, tem também o cloro, o flúor e os outros lá que também são nocivos. Então, esses receptores que estão aí ávidos, prontos para receber iodo, não ganham iodo, eles vão... roubar. Eles vão captar o que você tiver exposto. O cloro da piscina, o cloro do banho do chuveiro, o cloro da água da torneira, o de limpar vaso sanitário, enfim, tá? O cloro, esse é uma desgraça, né? Porque aí, se a tireoide absorver o cloro no lugar do iodo, tá? Isso nas linfas todas vai ocasionar o quê? Dores horrendas no corpo. Às vezes a pessoa vai adquirindo dores, não sabe de onde veio, não tem. Dor é sempre resultado de toxina. Sempre, sempre. Então, essas toxinas podem vir pelo ar, pela aspiração, pela água que tu bebe, ou que tu banha, ou que tu usa nas coisas, né? Então, a água é importante, o alimento é importante, o ar que tu respira tem que ser puro, a gente tem que sempre se considerar um bicho. Antes de ser humano, antes de ser bonito, né? Eu sou um bicho, eu sou um animal. Então, animais, que nem o cachorro não come nada antes de cheirar. Se o cheiro não condiz, ele não come. Né? Então, e nós somos bichos e a gente procura comer pelos olhos. A gente vê bonito e come, né? E os olhos, a visão é um sentido que só nos dá o rumo do que escolher. A gente deveria escolher pela nutrição que aquele alimento vai trazer. Não pela praticidade, porque eu estou aqui, trabalhando e comendo biscoitinho. Vai tolhendo a nossa saúde devagarinho e vai. Eni, assim, o iodo é um assunto muito importante, é um assunto até quase proibido entre a medicina tradicional, porque eles escondem as coisas boas, né? Porque justamente as organizações que comandam a medicina clássica,
elas não querem que as coisas de fato benéficas sejam trazidas para obter a cura. Eles querem sempre proporcionar coisas que dão lucro, isso dá lucro, então entra. Isso não dá lucro, então esquece, proíbe, né? E os órgãos, até os órgãos de fiscalização são todos em conluio, né, com as grandes organizações da NOM, a gente sabe disso, infelizmente, né? Não falando direto dos médicos, mas das organizações que os dirigem, né? Então eles liberam as coisas que são paliativos e escondem as coisas que curam, já fez. Agora, hoje mesmo vi uma reportagem ali com a cura do câncer, várias coisas, e as organizações estão impedindo que esses medicamentos venham a público, porque eles curam, né, e não dão lucro, e são baratíssimos, custam quase centavos ali. Vamos, enfim, sobre o iodo Lugol é uma das grandes descobertas que foram trazidas agora das pessoas que trabalham com medicina alternativa como um dos grandes medicamentos que pode auxiliar a saúde, a recuperação da saúde de muitas pessoas. Então, fala um pouquinho sobre o iodo e como a gente não obtém esse iodo de outra fonte, né? A não ser que seja de algas marinhas, mas quem é que come algas marinhas aqui, azuis, né? Algas marinhas, só quem é lá do azuis. Japão. Então, e assim, como é que a gente pode então ter acesso inclusive falaste que o iodo, que às vezes é um pouco ruim de ingerir, né? É iodo Lugol, não é esse iodo de fazer curativo, né? Ele é obtido, né, de uma maneira tranquila nas farmácias de manipulação. Tu falaste que pode passar na pele para absorção. Fala um pouquinho sobre o iodo e como a gente pode melhorar com essa prática simples, barata, caseira, né? Que pode ajudar muito em muitos sentidos. Fala um pouquinho sobre isso, então. Pode sim. E a primeira vez que eu escutei sobre uma aula sobre o Lugol, sobre o iodo e o que o iodo faz no corpo, foi com o Lair Ribeiro, né? E ele dizia para nós, dizia na live dele, que a criança que nasce carente de iodo, ela nasce com déficit de inteligência, né? Então, e a gente está vendo todos os dias as crianças com uma grande dificuldade de concentração, né, nas escolas, nos primeiros anos de escolaridade, né? E isso pode estar relacionado, e eu tenho constatado também aqui, que está relacionado bastante à falta de iodo, tá? Aí substitui por Ritalina. Sim, é mais barato e dá lucro, né? Se não dá lucro, para que divulgar, né? Mas o iodo em forma Lugol, eu acho que é o mais acessível, economicamente falando, né? E, assim, para quem não gosta do sabor, porque ele é ruim mesmo, arranha a garganta e tal, pode passar na pele, que nem a gente falou antes, tem muitos receptores de iodo no corpo todo. Então vai passando e... Passa onde? Assim na mão, aqui por aqui? Pode passar nos pulsos, assim, passa em forma de como chama isso? De jogo da velha. Nos pulsos, depois faz isso, não deixa parado porque queima. Dá para passar nas costinhas das crianças, também joguinho da velha. Dá para passar de um monte de jeito na pele. Ele é absorvido imediatamente pela pele. Quando a carência é grande, ele é absorvido muito rápido. Tem que ter um cuidado, tá, Luciano e pessoas? Tem que ter um cuidado. O Lugol, feito de iodo mineral, tá? Porque tem também o iodo sintético, que a gente chama de bioidêntico. Eu não gosto, tá? Tem muita gente que rejeita, o corpo das pessoas rejeita quando ele é bioidêntico, tá? Então, quando ele é iodo mineral, ele é o iodo que a gente recomenda e pede para a farmácia de manipulação que use este na fórmula do Lugol. Lugol 5%. Então precisa receita para comprar isso aí? Não, ele já está liberado. Qualquer pessoa pode comprar, as farmácias que quiserem. A farmácia, me parece, que tem que ter... manipulação. As farmácias de manipulação. Elas têm que ter uma licença da Anvisa, da Polícia Federal para transportar, não sei, tem uma história, tem uma história aí, mas enfim, é uma coisa que a população precisa. E eu gostei de saber esses dias, vendo uma notícia aí na internet, que a Armênia, o governo da Armênia estava distribuindo Lugol gratuitamente para a população, em função do quê? Da Ucrânia com a Rússia, pela proximidade. Então, o perigo radioativo, né? Qualquer perigo radioativo você tem que suprir antes
tem que suprir as tuas glândulas protegendo de iodo até o limite, né, para que não absorvam a radiação.